O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã e viu outros que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustastes comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, possam-me sentar. Então, sejam todos bem-vindos, vós os que vos encontrais aqui nesta nossa igreja de São Miguel de Travessor, no arciprestado de Águeda e na diocese de Aveiro. Uma saudação também muito amiga, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aqueles que também nos vão ver e ouvir pela internet em qualquer parte do mundo. Hoje estamos a celebrar o 25º domingo do tempo comum e através deste Evangelho que nós hoje acabamos de escutar, ficamos um bocadinho, eu pelo menos fico, perplexos perante a atitude deste proprietário. Afinal de contas, eu não tenho problema algum em reconhecer isto. Se fosse comigo, eu também era um dos que murmurava se andasse a trabalhar o dia inteiro e se depois, no final do dia, eu recebesse o mesmo que outros que tivessem apenas trabalhado 1 hora. Será que isto legitima os novos contratos de trabalho? Será que isto está correto? Primeiro ponto. Em segundo lugar, também há aqui algumas coisas que eu não sei se serão assim tão claras e tão límpidas e tão políticas, eu diria assim, a ponto de não suscitar dúvidas. Por exemplo, esta afirmação:
que nós acabamos de escutar na parte final do Evangelho, quando o tal dito cujo proprietário se sai com este comentário: eu quero dar este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Não sei. Sinceramente. Não sei se será permitido que nós possamos fazer aquilo que nos apetece, dizendo que é nosso, quando se calhar às vezes estará à nossa volta pessoas a precisarem. Estará correto, por exemplo, uma pessoa que passe fome, isto é um exemplo, uma pessoa que passa dificuldades ao nosso lado e uma pessoa, só porque diz que aquilo que tem é nosso, é meu, eu estar a queimar, por exemplo, notas de euros à frente dele? Será que isto é legítimo? Será que é correto? Mesmo que eventualmente isso tenha sido trabalhado e tenha sido fruto de um trabalho honesto? Será correto, será honesto eu estar a fazer isto só porque digo que é meu e que é meu, quando ao fim e ao cabo ao meu lado estão pessoas que sofrem? E depois também, como digo, há aqui um determinado número de situações e de coisas que eu penso que de facto que não estarão corretas. Para já é preciso perceber que este Evangelho está muito distante dos nossos tempos, como é evidente. Isto foi escrito por São Mateus. São Mateus terá escrito o seu Evangelho por volta do ano 80, coisa assim. De lá para cá muita coisa mudou no trabalho. Vós que estáis aqui e também alguns dos nossos amigos que nos estão também a ver aqui pela internet podem de facto ser do tempo em que entravam para uma empresa e sabiam e tinham a garantia de que estavam lá assim até ao fim. Hoje, como vós sabeis, não é nada disto. Nada disto é garantido, nada disto é líquido. O que há mais agora é gente que tira um curso, que pode ou não ir para o curso que tirou, e mesmo que vá, nada lhe garante que daqui por 3 ou 4 anos não tenha que andar à procura de um outro emprego que não tenha nada a ver com o curso que tirou. Portanto, isto significa, em última análise, que este texto, é claro que uma pessoa pode dizer assim: pois está bem, mas ao fim e ao cabo ele contratou um denário para o indivíduo que veio às 8 da manhã, contratou também outros mais tarde, foi esse o contrato, não tem nada que se queixar. Não sei se será isto muito correto em termos de contrato laboral. Agora, uma coisa vos digo: isto não tem nada a ver, repito, este texto não tem nada a ver com o trabalho. Este texto não tem nada a ver com as regras laborais que devem reger o empregador e também o empregado. Não tem nada a ver. E para que nós possamos perceber aquilo que está aqui em causa, para que nós possamos entender aquilo que é de facto determinante e é importante neste Evangelho de São Mateus, tirado do capítulo 20, temos que ir precisamente logo ao início do texto. Porque é no início do texto que está lá, desculpem o palavrão técnico, está lá a chave hermenêutica. Imaginem uma porta que tem uma chave para entrar e para abrir e para fecharem. E eu, para perceber o que é que este texto quer dizer, se quiserem dito de outra maneira, eu, para perceber de que é que isto está a falar, eu tenho que ir ao início. Tenho que perceber onde é que está o título. Tenho que perceber onde é que está a chave para eu abrir ou fechar este texto. Para eu perceber de que é que estamos a falar. E então, para a gente perceber de que é que estamos a falar, para a gente perceber de que é que o proprietário estava a falar, para a gente perceber do que é que o catequista São Mateus estava a falar, vamos ao início. Evangelho ao Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Isto é no capítulo 20, como já vos disse, do versículo 1 até ao versículo 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino de Deus, eu repito, o reino de Deus, o reino de Deus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar e por aí fora. Portanto, a gente percebe logo que aquilo que está aqui em causa não são regras de trabalho. A gente percebe que aquilo que o catequista Mateus nos quer falar não é acerca das relações entre empregado e empregador, mas é acerca do reino dos céus. Se quiserem, usando até outros sinónimos, quem diz reino dos céus diz reino de Deus, quem diz reino de Deus diz céu, quem diz céu diz paraíso, quem diz paraíso diz estar junto de Deus, por aí fora. É disto que se trata, não é do trabalho.
de um que trabalha o dia inteiro e do outro que só trabalha uma hora e que recebe o mesmo. Estamos a falar da vida eterna, estamos a falar do reino de Deus, estamos a falar daquilo que Deus nos propõe, estamos a falar daquilo que Deus nos oferece. E então, se assim é, logo nós podemos de facto também perceber que há aqui algumas coisas que importa salientar. Se é acerca do reino de Deus que nós estamos a falar e não acerca do trabalho, isto significa que isto era para dar uma lição àquela gente que pensava que por muito rezar e por muitas missas que tinha e por muitas comunhões que fazia e por muitas confissões que fazia e por muitas boas ações que fazia, pensavam eles que iam para o céu. Como se Deus fosse uma espécie de um contabilista que estivesse ali. Ora bem, tu quantas vezes é que foste à missa? E onde é que tu foste? Sábado, domingo, aqui atravessou, ali ao lado? Sim, senhora. E então, e a catequese, foste? Sim, senhor. E então, o que é que tu ajudaste os pobres? Sim, senhor. Tá, ok, pode dizer. Se assim fosse, se o nosso Deus fosse um Deus assim, era um Deus contabilista, mas não era Deus. Se quiserem, então aí os judeus tinham razão. Uma pessoa podia conquistar o céu. Bastava apenas ser bom, bastava apenas dar uma esmola, bastava apenas fazer o bem e pronto. E Deus encaminhava-nos logo para o sítio respectivo. Só que, meus amigos, o céu, como vós sabeis muitíssimo bem, o céu não se conquista. O céu é-nos dado como esmola. O céu não é uma coisa que se recebe por causa das nossas boas ações. Não é que não tenhamos que fazer boas ações, não é que nós não possamos rezar, não é que nós não devamos participar na Eucaristia, não é que nós não devemos, de facto, levar os nossos filhos à catequese. Tudo isto é correto, mas não é por causa de ganhar o céu, porque o céu não se ganha. O céu oferece-nos, é oferecido por Deus de borla, como esmola. E vós sabeis o que é que isto significa. Se é de borla, se é de graça, ouçam, é que faz-me lembrar aqueles pobres, aqueles falsos pedintes, que às vezes, para fingir que são pobres, sem o serem, são capazes de andar, e conhecemos casos desses, são capazes de andar a regularem, são capazes de dizer que são aleijadinhos, são capazes de... Mas eles podem fazer 30 por uma linha, mas se a pessoa que tem o dinheiro, se não quiser dar esmola, não tem hipótese nenhuma. Isto é a mesma coisa. Nós até podemos ser bons, nós até podemos fazer o bem, nós até de facto podemos ser muito praticantes, mas de facto não é isso que nos conquista ao céu, porque o céu não se conquista, desculpem que eu repita, o céu é-nos dado por esmola. E a questão é esta: será justo que todos recebam a mesma forma? Ouçam, nós todos quase, que eu posso dizer-vos que estamos aqui, somos dos da primeira hora que andamos a trabalhar na vinha. E não se esqueçam que a palavra vinha, na Bíblia, não é aquilo que estás a pensar, só. A palavra vinha, na Bíblia, não é só aquele sítio onde há cepas e onde há cachos de uvas e onde se faz a vindima e onde se depois se calca e vem o vinho. Não. A palavra vinha, senão aparecia aqui outros exemplos, e havia muitos mais que poderiam ser dados. Poder-se dizer, naquele tempo o proprietário saiu e foi convidar pessoas para o seu campo. Mas não é campo que se fala. Naquele tempo o proprietário saiu e foi convidar pastores para guardar os rebanhos, porque naquela altura também não havia muitos empregos. E podia falar assim, mas não. Aquilo que se fala é que naquele tempo o proprietário saiu para procurar trabalhadores para a sua vinha. E vinha, na Bíblia, significa nada mais, nada menos do que o povo de Deus. Significa nada mais, nada menos do que a Igreja. Significa nada mais, nada menos do que o projeto que Deus tem acerca do homem. E se quiserem é assim, Deus, aliás há exemplos na Bíblia que estamos fartos de ouvir até, Deus tem um projeto, cuidar da sua vinha, cuidar do povo de Israel, cuidar do novo povo de Israel que somos nós. E então, para que nada falte à vinha, Ele de facto, Ele quer trabalhadores a trabalhar na vinha. E esta vinha, meus amigos, não é o trabalho nem a empresa, é a Igreja. É nesta Igreja que Ele quer que as pessoas trabalhem. E há alguns que são convidados a trabalhar desde a primeira hora. Se calhar todos nós que estamos aqui somos convidados a trabalhar desde a primeira hora porque tivemos a felicidade de ter pais que, além de nos darem de mamar, também deram de mamar outras coisas.
E vós sabeis o que é que estou a falar. Assim como deram de mamar, também deram a instrução cristã, também meteram os seus filhos na catequese, também levaram e não tínhamos medo da palavra. Também obrigaram-se, no caso, às vezes assim, de levar os filhos à missa. Não quero, tu não sabes o que é que tu queres e deixas de querer. A mãe e o pai é que sabem o que é melhor para ti. E porque deram de mamar, porque deram a refeição, em termos de físico e em termos de espírito, por isso é que nós estamos aqui desde a primeira hora. Porque tivemos pais que o souberam ser. Porque tivemos pais que nos meteram na vinha desde a primeira hora. Agora eu pergunto, então e não há tantos desgraçados? Desgraçados porque não têm graça. Desgraçados porque não têm a graça de Deus, porque os pais, só deram de mamar o leite, mas esqueceram-se do resto. O que há mais é gente agora que anda na escola e que quer entrar na catequese, não porque os pais queiram, mas porque veem os outros colegas a ir. E há, por isso, pessoas, como nós, que entram às 8 horas, na vinha. Há outros que, porque não tiveram pais, que entram às 10. Há outros, eu estou a ser irónico, porque tiveram os pais democráticos, até perguntam aos filhos: ouve lá, queres ir à catequese? São muito democráticos. E outros há que só depois de muito entardecer é que chegaram à conclusão que perderam muito tempo em não ir para a vinha. Agora eu pergunto, quem de nós é que vai negar um denário àqueles que trabalham desde as 8 horas e àqueles que só chegaram às 5, ou às 6, ou às 7, ou às vezes até já depois da meia-noite, porque não tiveram ninguém que os introduzisse na vinha? É por essas e por outras que eu volto a dizer, este texto fala de tudo, menos do trabalho. Este texto fala de tudo, menos das relações entre empregado e empregador. Este texto fala da Igreja, fala do povo de Deus, fala da vinha do Senhor, fala de nós e dos nossos filhos. E fala da educação que lhe queremos dar. E fala também de um Deus que quer dar a todos a mesma coisa, porque é um Deus de amor. Porque sabe que estas coisas não se conquistam, oferecem-se. E Ele é assim, oferece, e de graça, e de borla. É este Deus que oferece a sua vinha de graça e de borla. Há aqueles que entraram a trabalhar às 8, às 9, às 10, passado 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60 ou 70 ou 80 anos ou mais. Não interessa a hora em que se entra, interessa a intenção com que se faz. Lembram-se? Ontem mesmo, numa das televisões da nossa praça, aparecia, penso que era um arquiteto que já estava reformado, e dizia ele, pronto, ele já tinha ganho dele, foi a palavras mais ou menos dele, já tinha ganho a vida e, portanto, estava na reforma, estava sentado às 2 horas da tarde a ver televisão. Até que às páginas tantas, ele sai-se com esta: então será que a minha vida agora é só sentar-me à televisão às 2 horas da tarde à espera que a morte venha? E diz ele que pegou no carro, andou aí cerca de 10, 15 minutos e foi inscrever-se num armazém de distribuição de alimento aos mais pobres. Dizia ele agora, todo orgulhoso: está a ver? Para a jornalista: já tenho calos nas minhas mãos. Algum de vós, e dizia ele também, sabe, isto uma pessoa não pode ficar na mesma quando nos vem pedir alimento. A gente não pode dizer que vamos ajudar mais tarde, tem que ser agora. Vamos dizer a esta gente que de facto que ele precisa de recompensa. Ele já não tem a recompensa que é sentir-se realizado e feliz. É isto que Deus hoje nos propõe, independentemente da hora do trabalho da vinha,
por culpa ou sem ela, nós somos todos, de facto, confrontados com este amor generoso, gratuito, desinteressado do nosso Deus, que nos ama assim, deste jeito, sem medida. Vamos pedir ao Senhor por nós, pela nossa comunidade, por todos aqueles que nos escutam e veem por esse mundo fora, também pelos vossos filhos que se matriculam hoje na catequese, para que possam, de facto, na vinha do Senhor, perceber o essencial do nosso Deus, que é um Deus de amor, que o que Ele quer é que todos tenham vida e vida com abundância.